Com muita honra, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio a Andrea Villens. Ela é terapeuta integrativa, faz um trabalho maravilhoso, sensacional, há 15 anos, ajudando muitas pessoas nessa questão, lidando com os traumas da nossa saúde mental, na parte emocional. É um prazer estar contigo aqui, Andrea. Um prazer, obrigado. Todo meu, muito obrigada por estar aqui. Você sempre gostou desse tema, de ajudar as pessoas nessa questão? Desde pequena já estavam ali intrinsecamente, né? Dentro da gente, eu acho que a gente já vem como cuidadora. Eu já tive uma ancestralidade com avó, bisavós, que tinha toda essa parte também, então eu acho que isso tudo me auxiliou nessa trajetória. E você era de outra área, né? Sim, eu me formei em engenharia civil, né, atuei vários anos, e há 15 anos eu sou terapeuta integrativa e amo o que faço. Eu queria que você explicasse, talvez muitos que estão assistindo a gente agora não saibam o que é uma terapia integrativa, para o pessoal entender. Então, a terapia integrativa, ela cuida o todo, né? Corpo, mente e o espírito, a nossa alma. A gente tem que ter... saber que a gente tem que cuidar dessas três partes, porque não adianta só eu cuidar do meu corpo físico, tudo bem, a gente precisa estar cuidando da nossa saúde, isso é primordial, sim, né? A gente tem que, nesses três aspectos, né? As nossas emoções, que esse é o meu trabalho realmente, né? A minha terapia é informada para o trauma, porque devido aos traumas que a gente tem na infância, a gente carrega algo que a gente às vezes não consegue lidar com uma situação, principalmente nos relacionamentos, hoje originando muita a parte de ansiedade, de depressão, pânico. Então, tudo isso a gente carrega dessa nossa primeira infância, né? E o lado, né, nosso espírito, a gente tem que estar bem, isso quando internamente, né, eu estou conectada com essas emoções, com o meu corpo físico, isso vai estar reverberando também no meu campo vibracional. E tudo é energia, não estamos falando só o lado místico, né? Tudo tem energia, né? Essa caneca tem energia, então a física quântica, ela diz isso pra gente. Então a gente tem que trabalhar, né? Essa tríade, corpo, mente e espírito. E nunca se falou tanto nessa questão de ansiedade, né? O Brasil, inclusive, acho que é o país mais ansioso do tá mundo. Em primeiro desde 2019. E o quinto em depressão. Gente, o que você poderia falar na sua experiência? Como é que esses traumas silenciosos, às vezes, né, especialmente começam na infância, às vezes dentro do útero da mãe? Sim. Como que isso tem contribuído, né, para esse cenário tão alarmante, tão preocupante? Então, e depois da pandemia, por isso que eu me especializei, né, na terapia informada para o trauma, porque foi um boom muito grande, e eu falei assim, eu sempre gosto de estar estudando, né, para cada vez mais estar levando qualidade para esses pacientes. A gente que cuida dessa área da saúde, a gente sempre tem que estar antenado para ver o que está acontecendo, para cada vez mais estar auxiliando esses pacientes, né? Aí eu me especializei, e por quê, né, de estudo? A gente está muito acelerado, a gente está muito no mental. Isso aqui contribui, né? Muito. É aquilo, é ótimo, né, para a nossa vida, tem uma praticidade, né, uma viabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo tem um lado também que não é tão bom, vamos dizer assim. A gente está muito no mental. Então, essa terapia informada para o trauma, a gente tem técnicas onde a gente vai conectar essas emoções. E por que a gente está tão desconectada? Porque houve um trauma ali na infância. Então, eu não quero sentir aquilo que eu senti, né? Talvez eu me senti rejeitada com meus pais, dependendo de como foi esse vínculo com pais, com cuidadores. Então, perante aquilo, a gente tem que entender que a nossa infância é o nosso chão da nossa vida adulta. Nossa, né? Uma grande influência, né? É forte isso. Então, tudo aquilo, eu não estou criticando aqui os pais, porque cada um, eu sou mãe também, eu tenho também, nós temos os nossos traumas também, né? E isso, se a gente não cuida, a gente vai estar passando, transgeracional, de geração para geração. Então, é muito importante a gente se conscientizar disso e aproveitar que tem essas ferramentas, né? Eu cuido, às vezes, do pai, da mãe, do filho, e é importante isso, porque às vezes são os pais que estão tendo aquele medo excessivo, aquela insegurança, e você acaba passando para os seus filhos.
E aí traz impactos profundos, demais, né? Sim, na vida, né? No dia a dia, no lado profissional, no e lado... não é só na mente, né, André? Afeta o corpo também. Isso que é aquilo que você fala, afeta tudo, né? Sim. Tá tudo interligado. O trauma, o que acontece? Ele não fica só nessas emoções aqui, na parte emocional, na mental. Não, ele conecta com a nossa parte fisiológica, né? Então, nosso sistema nervoso. Então, quando eu tenho um trauma, o que acontece? Eu estou hiperativada. Eu vejo perigo onde não há. Então, vamos supor, eu fui rejeitada, eu senti que eu fui abandonada. Então, aquilo eu internalizei. Às vezes, a criança é aquilo, ela absorve tudo, né? E cognitivamente, ela não tem uma interpretação. Então, às vezes, o pai teve que trabalhar o dia inteiro, viajava, e às vezes era ausente para ter uma condição ali, né, para estar nutrindo aquela família, né? Ele era o provedor. Mas essa criança, ela não entende desse jeito. Ela pensa assim, ele está distante, o que eu fiz, né? Então, ela não se sente amada, ela se sente rejeitada. E isso, na vida adulta, ela vai estar procurando no relacionamento. Então, é aquela pessoa que ela não consegue dizer não, ela se sente culpada, ela não consegue colocar limites. Então, ela não consegue ser ela mesma, a essência dela. Então, a gente carrega isso tudo, né? Então, isso vai estar afetando a nível de relacionamento, a nível profissional. E aquilo, como eu falei para você, o nosso sistema nervoso, ele fica ativado. Então, tudo eu fico ali, sabe? Aquilo, eu já fico com medo, eu fico insegura. É como se, vamos supor, tivesse um detector de fumaça e esse detector, ele está desregulado, né? Vamos supor, tem um incêndio aqui e ele acusa que está tendo incêndio. É a mesma coisa que acontece dentro de nós, quando a gente está com esse sistema nervoso totalmente ativado. E aí tem as compulsões, Sim. vícios. Sim. Nunca se falou tanto sobre vício em jogos. Sim. A gente está vendo agora as famosas bets, né? Tendo a CPI, que todo mundo acompanha, estão levando influenciadores lá, e aí um joga a culpa pro outro, a gente não quer entrar nesse mérito, fazer juízo de valor, mas o que essas pessoas estão buscando? Algo que está precisando ser preenchido ali. Esse vazio. Aí é o jogo, é a aposta, é isso, é compulsão alimentar também, que é outra história, mas também está nisso, né? Uma fuga, né? Então, cada pessoa tem algo que vai estar direcionando. Pode ser compras, pode ser bebida. Compras, o compras é bem... Ninguém percebe, né? Sim. Sim, tipo assim, tá tudo bem, né? Não. Eu só gosto de comprar. Sim, eu tenho pacientes que acontece isso. Geralmente são mulheres, né? Então, ela precisa daquilo, às vezes ela nem usa aquela peça, né? Mas ela precisa daquilo. E cada vez, qualquer vício, né? Você começa com uma peça ou uma dose e sempre precisa de mais. Porque eu preciso, meu cérebro, a nível cerebral, eu preciso dessa dopamina. Então, hoje, eu preciso de uma roupa, vamos supor, da outra vez para eu me sentir bem. Da outra vez eu preciso de 2, de 3. Então isso tudo, essa recompensa, por isso que acontece, né, em relação à bebida, às drogas, você precisa de cada vez mais, né? É uma falsa compensação. Olha só. Uma das especialidades da terapeuta Andrea Villens é a terapia somática. Eu queria que você exemplificasse pra gente como que ela funciona na prática, para que as pessoas entendessem. Como que ela ajuda o teu paciente a identificar esses gatilhos que todo mundo tem, um gatilho emocional, e resgatar esse equilíbrio interno que tá todo mundo buscando. Como que é? Então, a terapia somática, ela vem para reconectar essas emoções que eu falei para você. Né? Devido ao trauma, a gente fica ou totalmente ativada, eu estou ansiosa, eu tenho pânico, eu vejo perigo onde não há. E existe também os casos de depressão, né? Que a pessoa está desconectada. Então, eu não tenho mais razão de viver, não sinto prazer em nada. Então, a terapia somática, ela vem para auxiliar nesse processo, trazendo segurança e acolhimento. Aí equilibra, né? Sim. Essa terapia, ela vem auxiliar a gente reconectar com o nosso corpo. Lembra que eu preciso desse equilíbrio?
né? A terapia integrativa, holística, que é corpo, mente e espírito. Então, se eu só estou no mental, eu preciso trabalhar o quê? O meu corpo, né? As minhas emoções. Então, através dessa terapia, eu consigo reconectar essas emoções com acolhimento, com segurança. Aí você pode me perguntar como? Com respiração, trabalhando o aqui e agora, o momento presente, porque a gente só vê a dificuldade da respiração quando a gente está ansiosa ou quando a gente tem um síndrome do pânico, porque ela é automática, certo? Então, a gente realmente, eu vou trabalhar o aqui e agora, porque o ansioso, ele está lá, ele está no amanhã. E esse amanhã, o que quer dizer? Eu não aproveito o meu momento presente. Então, essa terapia, ela vai reconectar essas emoções, a gente vai transmutar, ter esse entendimento desses traumas, né? Porque o trauma, ele não está lá há 50 anos, há 20, há 30 anos. Ele está hoje no seu corpo, ocasionando a ansiedade, a depressão, o pânico. Então, é isso que eu vou trabalhar, o aqui, agora. Perfeito. Através de meditação, através de hipnose, através dessa conscientização. São várias técnicas, né? São várias ferramentas, tá? Que a gente trabalha. Eu uso aromaterapia também. A gente precisa de fragmentos sensoriais, porque às vezes a pessoa está tão ativada, tão ansiosa, que eu preciso fazer um ground, né? Que a gente tem que falar, um aterramento. Então, a partir desse momento, a gente começa a conectar, né, faz uma pendulação, né, com toda a segurança, né? Essa técnica é espetacular. Eu estou tendo muitos resultados positivos, né, em relação a isso. Então, e teu olho brilha quando você fala disso. Você é uma estudiosa, né? Você adora se atualizar em diversas técnicas, ferramentas, como você falou, para conseguir entregar isso para essas pessoas. Cada vez mais, né? Porque hoje em dia a gente tem que caminhar junto, né? Com essa loucura que está hoje, né? E a gente tem que ter esse cuidado de cada vez mais ter esse olhar, né? A gente não pode parar, eu não posso estagnar. Não. Você está cuidando da saúde da pessoa e cada caso é um caso, né? É que eu falo, a minha terapia é sob medida. Né? Então, cada pessoa, não é porque são 10 pessoas que têm ansiedade, cada pessoa tem um fundo emocional, tem uma raiz ali onde a gente vai estar trabalhando juntas. Perfeito. Alguém que está assistindo a gente agora, às vezes não sabe tomar aquela atitude de mudança, de tentar se entender, o que você falaria para essas pessoas que precisam de ajuda, mas que às vezes não tomam o primeiro passo, não dão o primeiro passo para realmente fazer essa diferença, né? Que não adianta, você está trazendo aqui muita informação que eu tenho certeza que conecta com muita gente que está assistindo a gente. E o que você falaria para essas pessoas que elas estão precisando de ajuda nesse momento? Sim, porque às vezes, principalmente nós mulheres, né? A gente carrega o mundo, a gente trabalha, né? Eu vejo família, porque eu também filho, tudo. Filho, é marido, é a família, eu trabalho em casa, fora de casa, e às vezes o que acontece? A gente sobrecarrega. E tá tudo bem, parece que a gente é uma máquina e daqui a pouco essa máquina ela começa dando defeito. Então, o que eu digo, começa a se observar, peça ajuda, porque a gente tá naquele automático que a gente nunca precisa. A gente não precisa, parece só quando a gente adoece, quando a gente está numa cama, em cima de uma cama, que a gente vai começar a entender o processo dessa vida, da minha experiência. Então, se você não está bem, procure uma ajuda, um profissional específico para estar auxiliando nesse processo, dessa reconexão. Né? A gente precisa ter esses momentos de pausa, né? No nosso dia a dia, não esperar só o final de semana. Curte, né? A gente que mora aqui em Santos, tem o jardim, a praia, sabe? Se conectar naquele momento, tá ali naquele momento presente. Muito no bom. Aqui, agora. Eu deixei aqui embaixo o telefone da Andréia. Vocês podem entrar em contato com ela. Ela tem um atendimento que tem uma sensibilidade gigantesca. Às vezes você está precisando conversar, você está precisando se resgatar, se encontrar novamente, né? Trazer aquela essência que você foi perdendo ao longo do tempo, né? Porque a gente sempre quer ser forte, sempre suportar tudo, mas quando a gente tá sozinho com a gente mesmo, aí é a hora que vem a reflexão, que vem às vezes algum sentimento que não faz parte de você, mas que por você deixar
ir ficando, ele vai te tomando. Então, resgate a sua saúde emocional. A Andréia vai conseguir te atender da melhor forma. Conversa com ela, abre o coração. Você atende tanto online e presencial, Sim, né? Online e presencial. Eu tenho vários pacientes também, né, que estão fora do Brasil, e a gente tem que estar auxiliando. Hoje em dia, a internet favorece... Tem um lado bom, a gente não está criticando aqui, né? Mas é importante a gente se conectar, se olhar e pedir ajuda. Maravilha, um prazer. Ela vai voltar. A gente vai trazer temas específicos, assuntos muito relevantes e que vão ajudar você, eu, todo mundo a aprender, a se autoconhecer também e a mudar de vida. Foi um prazer estar contigo. Obrigada, Andréia. Muito obrigada mesmo. Olha, para quem chegou no fim, não conseguiu assistir, falou, poxa, queria ver tudo. Vai estar no nosso canal do YouTube, programa Cláudio Abreu. Valeu, gente.